Vamos mergulhar no primeiro livro de Friedrich Nietzsche, O Nascimento da Tragédia. É aqui que um Nietzsche bem jovem e audacioso lança uma pergunta sobre os gregos antigos que, olha, mudaria para sempre o jeito que a gente entende a arte, o sofrimento e até o sentido da vida. Sabe, a imagem que a gente costuma ter dos gregos é a da lógica, da beleza, daquela harmonia toda. A gente pensa no Partenon, nas esculturas perfeitas, na filosofia, mas aí tem um paradoxo. Se eles eram tão equilibrados assim, por que a maior forma de arte deles era a tragédia? Por que essa obsessão toda com heróis sendo completamente destruídos pelo destino? Era essa contradição que o Nietzsche precisava resolver. E segundo Nietzsche, para a gente entender por que a tragédia era tão necessária, a gente primeiro precisa encarar a visão de mundo sombria que os gregos tinham que superar. Uma sabedoria tão brutal que, sem a arte, a vida seria simplesmente insuportável. Essa é chamada sabedoria de Sileno, o companheiro do deus Dionísio. Quando ele foi forçado a dizer o que era o melhor para a humanidade, a resposta foi esse pessimismo absoluto. Para Nietzsche, isso não era uma ideia qualquer, não. Era a verdade fundamental que os gregos sentiam lá no fundo da alma. A existência, na sua essência, é sofrimento. A questão é, como é que se vive sabendo de uma coisa dessas? E é aqui que está o ponto crucial. Para os gregos, a arte não era um luxo, sabe? Não era mero entretenimento. Era, na verdade, uma ferramenta de sobrevivência. Era o único jeito de encarar o terror da existência e não ser completamente destruído por ele. A arte era o que tornava a vida possível, o que fazia valer a pena viver. Mas não era qualquer tipo de arte. A primeira força artística que os gregos usaram como um tipo de escudo foi o que Nietzsche chamou de impulso apolíneo. E esse nome vem, claro, de Apolo, o deus da luz, da razão, da beleza. O apolíneo é basicamente o mundo dos sonhos. É aquele impulso de criar ordem a partir do caos, de colocar limites, de criar formas bonitas, claras. Pensa numa escultura grega, com aquelas proporções perfeitas. É a criação de uma ilusão belíssima para nos proteger da verdade caótica e aterrorizante do mundo. E o exemplo máximo disso, o panteão olímpico. Zeus, Apolo, Atena, eles não são deuses de pura moralidade. Pelo contrário, eles são seres cheios de vida, triunfantes. São uma projeção idealizada, um espelho que embeleza a vida e justifica a existência humana porque eles mesmos a vivem de forma gloriosa. Eles são a mentira mais bonita que já foi contada para tornar a vida suportável. O filósofo Schopenhauer usou uma metáfora que é simplesmente perfeita para isso. Ele disse que o indivíduo é como um marinheiro num barquinho frágil, no meio de um mar furioso. O mar, claro, é o caos da existência. E o barco? O barco é a nossa fé nessa ilusão apolínea de ordem. No nosso eu, é uma proteção necessária, mas terrivelmente frágil. Só que o sonho apolíneo não era suficiente. Existia uma outra força, muito mais antiga e poderosa, borbulhando bem debaixo da superfície. Uma força que rasgava completamente esse véu da ilusão. Era o impulso dionisíaco. Se o apolíneo é o sonho, o dionisíaco é a embriaguez, é o colapso do indivíduo, é o êxtase selvagem, onde todas as fronteiras se dissolvem e a pessoa se funde com todo mundo, com a própria natureza. É uma experiência de dor e prazer ao mesmo tempo, a verdade de que, no fundo, tudo é uma única energia caótica. Tenta imaginar aqueles festivais onde, através da música e da dança frenética, as barreiras sociais, as barreiras individuais simplesmente desabasam. As pessoas esqueciam quem eram e se tornavam parte de um coro em êxtase. Um organismo único, pulsando com a energia da vida e da destruição. Esse era o poder aterrorizante e ao mesmo tempo libertador de Dionísio. Então, a gente tem aqui duas forças em oposição direta. De um lado, Apolo. A forma, o indivíduo, a bela ilusão. Do outro, Dionísio, o caos, o coletivo, a verdade primal. Os gregos viviam nessa tensão constante entre esses dois impulsos, e a genialidade deles foi não escolher um em detrimento do outro. Em vez de escorrer, eles criaram algo que foi um verdadeiro milagre. Eles forçaram esses dois deuses inimigos a fazer as pazes ali, no palco. E o resultado dessa união foi a maior de todas as formas de arte grega, a tragédia ática. E é aqui que a mágica acontecia. Primeiro vinha a base dionisíaca, o coro, com sua música, com seu canto, levava a plateia a um tipo de êxtase coletivo, conectando todo mundo com a dor primal do mundo. Mas aí, dessa base caótica,
Surgia a visão apolínea, os heróis no palco com seus diálogos claros e destinos individuais. A tragédia permitia que a plateia olhasse para o abismo dionisíaco, mas através do filtro belo e ordenado da forma apolínea. O terror se tornava sublime. E aqui vem a grande virada de chave do Nietzsche. O herói que a gente vê no palco, seja Édipo ou Prometeu, não é o verdadeiro protagonista. Ele é só uma manifestação, uma máscara apolínea para o único herói de verdade da tragédia, o próprio Dionísio. É o sofrimento do Deus, o sofrimento da própria unidade do mundo sendo despedaçada em indivíduos, que é encenado ali de novo e de novo. Toda essa análise da tragédia levou Nietzsche à sua conclusão mais profunda, mais duradoura, uma ideia que vai definir toda a filosofia dele dali para frente. Essa aqui é, talvez, a frase mais importante do livro inteiro. O que ela quer dizer? Que qualquer tentativa de justificar o mundo com moralidade vai falhar, porque existe dor e injustiça demais. Tentar justificar com a razão também não funciona, porque o universo não tem um propósito lógico. Para Nietzsche, o único jeito de dizer sim à vida, com todo o sofrimento que ela tem, é enxergá-la como um fenômeno estético, como uma grande obra de arte. Então, o ponto crucial é este. O sofrimento não é um erro. Não é algo a ser eliminado. Assim como as sombras são necessárias para dar profundidade a uma pintura, o sofrimento, o caos, a destruição são necessários para a beleza trágica da existência. A arte nos ensina a amar o destino não apesar dos seus horrores, mas por causa deles. Ela transforma a dor em algo belo e afirmativo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta, né? Se os gregos usaram a arte para transformar o pessimismo mais profundo numa celebração da vida, será que a gente pode aplicar essa metafísica de artista no nosso dia a dia? E se fosse possível, enxergar nossos próprios desafios, nossas dores, não como falhas, mas como elementos essenciais na trágica e bela obra de arte que é a nossa existência?